Meu querido aluno, antes de mais nada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de acordo com a ocasião que você esteja vendo essa aula. É um prazer. Meu nome é Rodrigo e hoje nós vamos falar de um assunto especial. Círculos, começando pelos ângulos na circunferência. Vem comigo e olha para cá. Circunferência. Primeira logo, definição dela. É o lugar geométrico formado pela união dos pontos, o quê? Equidistantes de um ponto fixo. Que ponto fixo é esse? O centro da circunferência. Já que eu tenho circunferência, círculo, eu vou te relacionar ao seguinte item. Círculo é toda a região que fica no inferior da circunferência. Logo, desde a circunferência até esse pontozinho que a gente acabou de falar, o centro dela. Meu aluno, quando eu pegar a circunferência ou o círculo, você tem alguns elementos importantíssimos que eu vou começar a citar para você. Dentre eles, começaremos por qual? Pelo raio. Depois teremos o arco, depois o diâmetro, mais à frente a flecha, a secante e a tangente. Todos representados agora para você na seguinte figura. Olha, meu aluno, guarda isso para mim. A distância do centro à circunferência é o quê? O raio. Depois, a distância de dois pontos aqui na circunferência, unidos, do E ao C. Esse segmentozinho daqui vai ser chamado de quê? Corda. Mais à frente, esse daqui, olha só, do A ao B, vai ser chamado de quê? Diâmetro. Mais umzinho, poucos sabem, mas importantíssimo. Quando você tem aqui a distância do ponto F até o ponto D, esse pequeno segmento tem um nome. Qual o nome dele? Flecha. Olha, cuidado, ela faz aqui um ângulo de quanto, hein? 90. Um ângulo reto. Lembra para mim, EC, nesse pedaço aqui da circunferência tem um novo nome. Como é que é o nome desse pedaço daqui? Arco. E por último, a gente viu dois casos. Quando vem uma reta e corta em dois pontos. Quais são os pontos? E e C. Daqui a aqui era um segmento, corda. Agora, quando pega a reta inteira, qual o nome dela? Secante. Para findar. Esse é conhecido de muitos. Qual? A tangente. O nome já é bem conhecido por você ouvir. Tangencia. Bem próximo, toca, rebate ali, vai ser a reta R. Ela tangencia a circunferência em que pontinho? G. Valeu ou não valeu? Vamos agora para os ângulos e os arcos nessa circunferência. Olha, ângulo central. Olha a figura, para você entender bem o que é um ângulo central. Na figura aqui, nós temos o quê? O ângulo central. E analisa bem comigo, o seu vértice fica exatamente aonde? No centro dessa circunferência. E, por favor, o ângulo aqui é qual? Alfa. Guarda. Toda vez. Rodrigo, é uma vez só? Não. Toda vez que o vértice do ângulo estiver exatamente aonde? No centro da circunferência, o que você vai poder afirmar? Que o valor desse ângulo é exatamente igual ao valor do arco compreendido por ele. Como assim do arco compreendido por ele? Volta comigo. Olhando aqui, nós temos o ângulo alfa, como eu comentei, o vértice dele está no centro. E o alfa está olhando para que arco? Para o arco o quê? AB. E se o alfa está olhando para o arco AB, guarda, se AB, independente de, valesse 100 graus, quanto vai valer esse alfazinho daqui? 100 graus. Pergunto a vocês, muda o texto. Se o alfazinho aqui valesse 80 graus, quanto iria valer o arco AB? 80 graus. Por quê? Porque toda vez que o vértice estiver no centro do círculo, eu posso dizer que aquele ângulo é o quê? Central. E o valor dele é exatamente igual ao quê? O valor do arco em graus. Valeu ou não valeu, meu aluno? Pula agora para um segundo ângulo. Ângulo inscrito. Olha só. No ângulo inscrito, o vértice está no centro, como a gente falou anteriormente? Não. O vértice dele está exatamente sobre quem? Sobre a circunferência. Rodrigo, não entendi. Como assim sobre a circunferência? Olha, o ponto A está na circunferência, o ponto B está na circunferência e o vérticezinho V também se encontra onde? Na circunferência. Meu aluno, eu não quero que você confunda
Ângulo central, o vértice se encontra no centro da circunferência. Ângulo inscrito, o vértice se encontra na própria circunferência. E qual é a relação? No ângulo central, o arco era igual ao ângulo central. Agora ali muda. Muda como? Olha só. Aqui temos o alfa. Se daqui a aqui o AB valesse 100 graus, quanto iria valer o nosso alfa? 100? Não, 50. Guarda isso para mim. Enquanto que o ângulo central era exatamente igual ao arco, o ângulo inscrito vai ser exatamente o quê? A metade do arco compreendido por ele. Então, podemos afirmar que esse ângulo alfa é exatamente o quê? A metade. A metade de que arco? Do arco AB. Puxa vida, pensa comigo. Se alfa é metade do arco AB, AB é o que de alfa? O dobro. Não entendi. Claro que entendeu. Se eu chegasse para qualquer um de vocês agora e falasse assim, você tem a metade da minha idade. Se você tem a metade da minha idade, eu, por consequência, vou ter o que da tua idade? O dobro. Ou seja, volta aqui e me responda. Suponha que aqui tenha alfa igual a 60 graus. Ué, e se alfa é 60, quanto vai valer o arco, hein? 120, porque se o ângulo é metade do arco, o arco é o dobro do ângulo. Maravilha. Pula para mais um, ângulo de segmento. No ângulo de segmento, você vai recordar o conceito. Aqui eu tenho uma reta R. Aqui eu tenho uma corda que vai de A até B. Aqui no desenho está até sendo prolongada, mas eu quero que você entenda que aqui eu tenho uma tangente e uma corda. Toda vez que eu tiver uma tangente encontrando com uma corda, forma um ângulozinho alfa. E esse alfa está o quê? Está olhando para o arco AB. Guarda só uma coisa para mim. Se o alfa está olhando para o arco AB, eu vou poder te afirmar o quê? Que o alfa também vai ser o quê? A metade. A metade de AB, Rodrigo? É. Por quê? Só quero que você entenda um segredo. Independente de... O vértice dele se encontra sobre a própria quê? Circunferência. Ah, mas não são duas cordas. É verdade, não são duas cordas. Mas pensa aqui comigo. Se eu fizesse uma brincadeira com você, tá vendo essa reta tangente? Pega ela e transforma ela numa corda aqui. Estranho. Olha a pergunta, hein? O ângulo formado aqui seria metade do arco que vem até aqui. Aumenta um pouco. O ângulo formado aqui, a metade desse arco até aqui. Aumenta mais um pouco. Ué, o ângulo formado aqui seria a metade do arco que viria até aqui em cima. Vai chegar um momento que você não vai ter mais uma corda. Vai ter a própria tangente. E eu te pergunto, o ângulo formado aqui vai ser o que do arco compreendido ali? A metade. Ou seja, guarda comigo, se daqui a aqui vale 120, quanto vai valer esse ângulozinho daqui? 60. Quer ver melhor? Se eu pego essa circunferência toda, eu posso te garantir que uma volta inteira tem quantos graus? 360, independente de. Divida de novo. Daqui a aqui vai ter quantos graus? 120. E daqui a aqui para 360 falta quanto? 240. Guarda para mim. Esse ângulozinho daqui é a metade disso aqui. Eu esqueci. Quanto é metade de 120? 60. Agora, não vai me errar essa parte. Está vendo esse restante de arco aqui? Tem quantos graus aqui? 240. E, por favor, independente de uma corda, AB e uma tangente. Esse ângulozinho daqui também é um ângulo de segmento. E quanto vai ser a metade de 240? 120. Opa, Rodrigo, me perdi. Não. Acompanha o que a gente falou. Daqui a aqui, uma volta inteira, 360. Dividir em 120 e 240. Metade de 120 vira o quê? 60. Metade de 240 viraria quanto? 120. Opa, 60 graus mais 120 graus dá exatamente o quê? 180. Faz sentido ou não faz? Claro que faz, porque quando você olha para essa reta tangente, o que eu posso te garantir? Que esse ângulo mais esse, somados, dão exatamente o quê? 180 graus. Vamos pular para mais um. O ângulo excêntrico interior.
No ângulo excêntrico interior, eu quero bater um papo com você. Preste atenção. Aqui eu vou ter dois. Você, dois, Rodrigo? Dois ângulos excêntricos interiores. E, não vai me errar. Primeira pergunta. Eles estão... Eu tenho ali duas o quê? Posso dizer que são duas cordas ou duas secantes, que vão se encontrar ali e vão formar os ângulos. Só que eu quero que você preste atenção não nisso, e sim no outro detalhe. Elas se encontraram nesse ponto aqui. Muitos têm essa curiosidade. Esse ponto aqui está no centro do círculo? Não tem obrigação. Não tem obrigação. E o que eu quero que você guarde? Aqui tem um ângulo alfa. Em relação ao ângulo alfa, esse ângulo aqui é igual a esse daqui. E por quê? Lembra, lá em ângulos, conceito, esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. E todos os ângulos opostos pelo vértice sempre são o quê? Iguais. Ou seja, se aqui é alfa, aqui também é o quê? Alfa. Da mesma forma, se aqui é o quê? Beta, aqui em cima também teria que ser o quê? Beta. E sabe o que eu quero que você guarde? Olha só, toda vez que você pegar ali o ângulo excêntrico interior, você vai analisar da seguinte forma, independente de, guarda esse segredo. As duas retas se cruzaram, as duas secantes estão se cruzando. Eu quero que você olhe para essa brincadeira aqui que eu vou fazer. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Só que esse ângulo aqui está olhando para um arco, para a parte interna de um arco. Esse outro ângulo aqui está olhando para outra parte interna de um arco. Sabe o que eu quero te contar? Com um segredão para você guardar, que esse ângulo vai ser exatamente o quê, hein? Olha para cá. Esse ângulo alfa vai ser a soma do arco AB mais o arco CD, e isso tudo dividido por 2. Ué, Rodrigo, se dá certo aqui, tá vendo esse beta? Ele está olhando só para um arco? Não, ele também vai estar olhando para dois arcos. Como assim dois arcos? Te explico. Se aqui é beta, do lado de cá é o que também? Beta. E olha agora comigo. O beta aqui está olhando para o arco o quê? AD. Enquanto o beta aqui de baixo está olhando para o arco o quê? BC. Então, quem seria beta? AD mais o quê? BC sobre quanto? 2. Olha isso na fórmula. Aqui temos a fórmula agora. Analisa comigo. Alfa seria igual ao arco AB mais o arco CD sobre 2. Enquanto beta seria igual a quem? O arco AD mais o arco BC também sobre 2. Meu aluno, ambas, tanto o ângulo inscrito quanto o ângulo excêntrico interior, tem a demonstração no teu material. Eu escrevi exatamente para você poder compreender essa demonstração de uma maneira melhor. Porém, isso que eu estou te falando aqui agora é uma dica para você ganhar um tempo, resolver uma questão mais rápido. Conceito você sabe, porém, uma dica te ajuda muito. Vamos lá, mais um caso. Depois do ângulo excêntrico interior, nós vamos ter o ângulo excêntrico o quê? Exterior. Olha só esse desenho. Aqui eu tenho o alfa. O alfa agora está na parte interna do arco? Não. O alfa está na parte o quê? Externa do arco. E, guarda para mim, da mesma maneira que eu tinha te ensinado na matéria anterior, o alfa aqui está olhando para quantos arcos? 2. E que arcos são esses? Para o arco AB, e o alfa também estaria olhando para o arco CD. Porém, guarda esse segredo. Olha só, quando você está lá na figura, olhando bem para aquela figura, você vai ver que o alfa olha para o arco AB e olha para o arco CD. Quando eu te ensinei ângulo excêntrico interior, eu tinha um ângulo ali. E ele olhava para dois arcos também. Só que a mesma brincadeira, o mesmo segredão, só para você acertar a questão mais rápido. O alfa que está aqui. Era a soma dos dois arcos dividida por 2, porque ele olhava para a parte interna de um e para a parte interna do outro. Quer guardar esse segredo? Ali, quando ele estiver do lado de fora, o que ocorre? O alfa ali do lado de fora vai estar olhando para quem? Acompanha. O alfa aqui está olhando para a parte interna de CD, porém, para a parte o quê? Externa de AB. E ali é a soma? Não.
Guarda esse segredinho, é a diferença. Mas, Rodrigo, tem duas barrinhas. Sabe por que eu botei essa barrinha? Para você não cometer um erro. É a diferença dos arcos que ele está olhando, dividida por 2. Você poderia cometer um erro. Qual? Esse menos esse. E quando você fizesse esse menos esse, eu tenho um arco menor, menos o arco o quê? Maior. Vai dar um valor o quê? Negativo. O alfa ali tem como ser negativo? Não. Então, para não cometer esse erro, o que eu botei aqui? Uma barrinha. Para representar o que para você? Um módulo. E aí você vai acertar. Vai ser o módulo da diferença dividido por quanto, hein? Por 2. Maneiro, hein? É só isso? Olha só. Depois disso, eu quero deixar essa coisa aqui que é muito importante para você. Olha essa dica. Todo quadrilátero, o quê? Inscritível. Tem a soma dos ângulos opostos iguais a quantos graus? 180. Nesse momento, o aluno olha para mim e fala, Rodrigo, por quê? Tem como demonstrar? Tem. E você vai ver. Porque se você pensar aqui comigo, quando eu digo que um quadrilátero é inscritível, ele tem que estar dentro ou fora da circunferência? Dentro, inscrito. Lembra? Guarda aí, segredão. Inscrito, lembra? Interno. Ele vai estar o quê? Dentro dessa circunferência. E aí, o que você vai ter? Vamos lá para a figura, para a sua ajuda. Aqui eu tenho uma circunferência e aqui dentro eu tenho o quadrilátero A, B, C, D. Me diga só uma coisa. Esse angular, o vértice dele se encontra onde que eu esqueci? Na própria circunferência. Show de bola. E quando o vértice de um ângulo está na circunferência, tem nome ou não tem? Tem. E você aprendeu qual é o nome dele? Ângulo o quê? Inscrito. E o ângulo inscrito é o que do arco? É a metade do arco. Acabei de brincar com você. Se você tem a metade da minha idade, eu tenho o dobro da tua. Ué, e aí? E aí, olha para cá. Aqui eu tenho um ângulo A. Oposto a A, eu tenho um ângulo o quê? C, que também é o quê? Inscrito, porque o vértice dele também está onde? Na circunferência. E sabe o que eu quero que você entenda, meu aluno? Só uma coisa. Se aqui eu tenho um ângulo A, ele sai daqui até aqui, daqui até aqui. Guarda. Quem é o arco? O arco que ele está olhando. O arco B até D. Honestamente, se aqui é A, esse ângulo tem que ser o que do arco? A metade. Lê ao contrário. Se o ângulo é a metade do arco, o arco é o que do ângulo? Dobro. Então, se aqui é A, daqui a aqui vai valer o quê? 2A. 1000. Nota 1000 para você. Agora, se aqui é quem, hein? C, fundo do coração, esse arco, ó, ele é inscrito ou não é? Está olhando para o arco BD por baixo? Não, por cima. E se aqui é C, BD por cima vai ser quanto? 2C. E meu aluno, eu esqueci, mas você não. Independente de quanto dá a volta inteira, hein? 360. E se a soma é 360, o que você me garante? Que naquele desenho, 2A mais 2 o quê? C é igual a 360. E se 2A mais 2C é 360, quanto dá tudo isso dividido por 2? A mais C igual a quanto? 180 graus. Analisa comigo. Se aqui você tem A mais C igual a quanto? 180. Analogamente, B mais D vai ter que dar o quê, hein? 180. E se A mais C é 180 e B mais D é 180, o que você me garante? Que A mais C é igual a B mais D, que é igual a 180 graus. Olha lá. Está aqui, ó. Exatamente aqui embaixo, demonstrado para você. Não esquece isso. Todo quadrilátero está dentro ou fora? Dentro. Todo quadrilátero inscrito. A soma dos ângulos opostos é igual a 180 graus. 1000. Nota 1000 para você. Acompanhe o resto. Vamos lá. Agora, guarda essa sutilezazinha. É importante. Volta e meia cai uma questãozinha sobre isso, o pessoal não sabe isso, mas você sabe. Retas paralelas compreendem arcos de medidas o quê? Iguais. Olha o desenho.
Aqui eu tenho uma circunferência. Aqui eu tenho duas retas paralelas que estão sendo secantes a essa circunferência. Esse arcozinho daqui, obedece, se elas forem o quê? Paralelas. Esse arcozinho daqui é o arco AB. E esse arcozinho daqui é o arco o quê? CD. Como elas são paralelas, você vai me garantir que o arco AB tem a mesma medida que o arco CD. E depois dessas duas dicas, vamos para mais uma, que o pessoal também esquece, é a vital. Olha só, quando você tem um raio e uma tangente, você vai guardar isso para mim. O raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência. Olha a figura. Aqui eu tenho uma circunferência, eu tenho o raio OQ e a tangente R. Mas, Rodrigo, por que 90? Porque você sabe. Como que eu sei? Sabe. Prolonga para mim. Prolonga, prolonga. Aqui, em vez de ser raio, vira o quê? Diâmetro. E se virou diâmetro, me diga, o diâmetro divide a circunferência de 360 graus. Em quanto para cá? 180. E quanto para cá? 180. Mas para, eu esqueci uma coisa que eu te ensinei. Isso aqui é uma corda? É a maior. E se é a maior corda, você vai ter uma corda e uma o quê? Tangente. E com uma corda e uma tangente, você tem um ângulo de segmento. E o ângulo de segmento, lembra? Ele é igual ao arco? Não. O vértice está na circunferência. Ele também é o quê do arco, hein? A metade. E se ele é metade do arco, aqui tinha 180 graus e aqui tem o quê? 180 graus. E se eu não me engano, a metade de 180 é exatamente o quê? 90. Guarda isso. Independente da figura, sempre que o raio encontrar com a tangente entre eles vai formar um ângulo reto. Um ângulo de exatamente o quê? 90 graus. Vamos continuar. Depois disso aqui, você vai guardar que toda vez que eu tiver duas tangentes traçadas do mesmo ponto, olha, do mesmo ponto, possuem o quê? Medidas iguais. Analisa a figura. Aqui eu tenho uma tangente traçada de P, passando em A, outra tangente traçada de P, passando no ponto B. Só que, se são tangentes do mesmo ponto, são iguais. Não entendi. Rodrigo, do fundo do coração, não entendi. Me dá um ajudão. Mostra para mim. Por quê? Claro. Analisa isso. PA é tangente. PB é tangente. Acabei de te ensinar. Se eu venho aqui e falo, aqui é o centro. Daqui aqui vai ser o quê? Raio. Daqui aqui vai ser o quê? Raio. Dúvida? Se você traçasse isso aqui, esse segmento, você formaria um triângulo aqui e outro triângulo aqui embaixo. Exatamente o quê? Iguais. Melhor, congruentes. E quando você tiver dois triângulos congruentes aqui, o que você vai me garantir? Que a distância de P a B vai ser igual à distância de P a A. Ou seja, se daqui a aqui vale 10 centímetros, daqui a aqui também vai ter que valer o quê? 10 centímetros. Vamos lá. Depois disso, eu vou te falar do seguinte. Posições relativas na circunferência. Que posições são essas? Você me pergunta. Puxa vida, duas circunferências vão poder estar como? Olha só. Elas vão poder estar se tangenciando, vão poder estar no mesmo centro e variando uma dentro da outra ou fora da outra, interna ou externa. Olha as figuras que eu marquei aqui para você entender. E fiz uma análise em relação à distância. Distância do quê? Dos seus centros, onde eu chamei de Dzinho. Olha aqui no PowerPoint. Dzinho, distância entre os centros. Entre os centros de quê? Duas circunferências. Primeiro caso, quando elas forem o quê? Exteriores. Como assim exteriores? Uma estiver totalmente fora da outra. A parte interna de um círculo não tiver nada a ver com a parte interna do outro. Ou seja, interseção igual ao conjunto vazio, que você aprendeu com outro mestre, em outra matéria. Olha o desenho. Aqui está uma grande circunferência, aqui está uma pequena circunferência. Independente de Rzão, raio daqui, pequenininho, Rzinho. Viro eu para você e falo,
a distância entre esses dois centros vai ser obrigatoriamente o quê? Símbolo maior do que quem, hein? Rzão mais Rzinho, a distância é maior. Quando isso ocorrer, elas são o quê? Exteriores. Olha um outro exemplo. Quando elas forem o quê? Tangentes exteriores. Analisa comigo. Tenho essa circunferência maior e essa menor. Estranho. Elas estão se tangenciando? Estão tendo um ponto em comum. E aqui o que vai ocorrer? Daqui até aqui vai ser exatamente o quê? Rzão mais o quê? Rzinho. E essa distância vai valer Rzão mais Rzinho. Ela vai ser exatamente igual a isso. Depois de exteriores e tangentes exteriores, olha o que você tem. Secante. Olha o desenho. Essa aqui é maior, essa é menor. E dois pontos exteriores. Dois pontos é esse aqui e esse aqui. E presta atenção, muita atenção nesse momento. O Dzinho vai ter que ser obrigatoriamente o quê? Maior. Maior do que quem? A diferença dos raios e menor que a soma dos raios. Vamos para outro caso. Olha esse aqui. Tangentes interiores. Tangentes interiores é, olha o desenho, uma maior e uma menor. São tangentes? São, porque tem um ponto comum. Lembra? Antes essa daqui estava do lado de fora. Tangentes exteriores. Porém essa agora está do lado de quê? De dentro. E aqui entre a gente. Quando eram exteriores, o Dzão era exatamente o quê? A soma. Agora, a distância vai ser o raio da maior menos o quê? O raio da maior menos o raio da menor. Quando tirar isso, vai ser exatamente a distância. Dzão aqui vai ser igual a Rzão da maior menos o quê? Rzinho, o raio da menor. E agora? Você já viu a exteriores, a tangente interior? E se eu puxar essa daqui um pouquinho para cá? O que você vai ter? Olha, você vai ter as interiores. E quando você tem as interiores, olha a figura. Essa aqui, ó, uma maior, uma menor. Quem vai ter que ser Dzão? Exatamente o quê? O raio da maior menos o raio da menor. Para findar, meu querido, olha o que nós vamos ter agora. Concêntricas. Como? Concêntricas. Guarda essa palavrinha. Volta e meia, em exercícios, aparece isso. Circunferências concêntricas. O que seria isso? Circunferências com o mesmo centro. E eu fico aqui me questionando. Se a distância é exatamente isso, a distância de um centro para outra, quando elas forem concêntricas, tem distância? Não. Logo, independente de, você já sabe que essa resposta aí, o D, quando elas forem concêntricas, o mesmo centro vai ter que ser igual a quanto, hein? 0. Olha lá, vê se confere. Estou aqui. Duas circunferências, maior, menor. Nem me preocupo, já sei que a distância é o quê? 0. Por quê? Porque o centro é o mesmo. Vamos agora para os exercícios. Como primeiro exercício, temos, vai lá, 1. No círculo da figura, a corda BC é paralela ao diâmetro AD. Olha, se A é B, vale 20. A é B, vale 20. Calcule o ângulo BCO. Olha o desenho. Aqui, o enunciado te disse que BC é paralelo a AD. E que BEA vale quantos graus? 20. Me ajuda a resolver esse exercício? Vamos lá. Se eu tenho aqui 20 graus, eu posso te garantir com certeza absoluta que o vértice dele está na circunferência. Logo, ele é ângulo quê? Inscrito. E se ele é ângulo inscrito, lembra, o ângulo é metade do arco. Ou o quê? O arco é o dobro do ângulo. E se aqui tem 20, aqui vai ter que ter o quê, hein? 40. Agora vem uma parte crucial e você não vai me deixar aqui sozinho. BC é paralelo a AD. E como temos retas paralelas, cortada pela transversal OC, o que eu te garanto? Se aqui é alfa, aqui é o quê? Alfa.
E esse alfazinho, o vértice dele está exatamente aonde, meu aluno? No centro. E se o vértice dele está no centro, ele se torna ângulo o quê? Central. E o ângulo central eu esqueci, mas você não. É exatamente igual a quem? Ao arco. Ou seja, o arco CD vai ter que valer quem? Alfa. Meu aluno, nesse momento você deve estar se questionando e falando assim: Rodrigo, nadou e morreu na praia. Morri não, nem você. Lembra uma daquelas dicas que eu te dei, que você tira lá do fundo do baú? Qual? Quando você tem duas retas, o quê? Paralelas, cortando a circunferência, o que ocorre? Os arcos compreendidos entre elas são exatamente o que, meu aluno? Iguais. E se eles são iguais, volta na figura comigo e presta atenção nesse finalzinho. Para matar o teu concorrente de raiva. Se aqui é 40, aqui vai ter que ser o que também, hein? 40. E se aqui vale 40, o ângulo é o quê? Central. E se o ângulo é central, quanto vai dar alfa, hein? Olha agora, alfa é exatamente igual a 40 graus. Vamos pular para uma segunda questão. Os pontos A, B, C, D e E pertencem à circunferência. Presta atenção, pertence à circunferência. Determine o valor de alfa na figura. Olha a figura. A, B, C, D, E pertence a ela. Aqui tem 30, aqui tem alfa e aqui tem 100. O que vai ter de gente falando para você? Ah, faz uma conta aí, inscrita. Para. Olha, essa solução é para você entender isso aqui. Analisa comigo. Na figura aqui, ABCE é o quê? É um quadrilátero. E se ele é um quadrilátero, independente de a soma dos ângulos opostos tinha que ser igual a 180. E se aqui já vale quanto? 100. Só pode sobrar o quê para cá? 80. Ah, Rodrigo, mas tinha um alfa aqui. Tudo bem. Se aqui tem alfa, aqui tem que ter o quê? Alfa, porque são opostos pelo vértice. E se são opostos pelo vértice, pergunto, formei uma figurazinha aqui, ó. E essa figurazinha aqui, você conhece de tempo. Que figura é essa, hein? Um triângulo. E você também sabe que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é exatamente igual a 180. Opa! Se a soma dos ângulos internos é 180, olha para ali e me diga quais são os três ângulos internos que eu vou ter ali. Primeiro, alfa, depois 80 e por último 30. Quanto dá a soma disso? 180. Melhora. Olha a conta final. Alfa mais 30 mais 80 igual a quanto, hein? 180 graus. Ou melhor, alfa igual a 70 graus. Acabou a nossa questão. Meu querido aluno, nessa aula de hoje é importante você guardar o quê? Os arcos, os ângulos, as dicas que eu te dei, aqueles segredinhos e principalmente muito exercício. Pratica, luta. Tem dúvida? Procura o monitor. Ficou difícil? Procura o professor. Mas nunca esqueça, tente, batalhe, você consegue. Foi muito bom ter você mais uma vez aqui comigo. Até qualquer dia. Um abraço. Tchau. Na aula de hoje, estudamos os ângulos da circunferência. É importante você guardar que os ângulos na circunferência, de acordo com a sua posição, pode ser igual ao arco compreendido, ou a metade, ou a diferença, ou a subtração. Guarde isso. Analisamos a abordagem teórica. E não esqueça dos segredos. Retas paralelas compreende arcos iguais. Quadrilátero inscrito, ângulos opostos somados são iguais a 180. Isso é importante. Exercite. Vai te ajudar muito. Bons estudos!
Meu amigo mestre, não esqueça, quando você estiver abordando esse assunto da aula de hoje, frisar com seus alunos os ângulos, o inscrito, que é um ângulo importantíssimo, o ângulo de segmento e outros mais. Dê sempre aquelas dicas que você sabe como pode cair uma questão. Exercite, porque só exercitando você ficará feliz e o seu aluno muito mais. Você é um grande mestre, você sabe como fazer. Um abraço.